Estamos aqui para mais o Paim Tá On, hoje comentando um pouco sobre turismo, né, que foi o nosso programa. Não sei quem acompanhou às 8h30 o programa de rádio e televisão. Hoje foi um programa especial sobre turismo. E aí então vamos aproveitar esses minutos aqui, já que lá eu tenho 54 segundos, vamos aproveitar aqui para ficar alguns minutos falando sobre turismo em Porto Alegre, sobre a importância do setor do turismo, sobre realmente as oportunidades turísticas que Porto Alegre tem, sobre a nossa capacidade, os nossos ativos, o nosso patrimônio, sobre realmente uma Porto Alegre que pode ser uma cidade que aproveite melhor o seu turismo. Vamos deixando o pessoal entrar, o pessoal vai chegando aqui devagarinho, para que a gente possa começar entrando direto em várias ideias para o turismo em Porto Alegre, que acho que é um tema que acaba não se falando muito numa eleição, né? Acaba se falando muito sobre outros assuntos e o turismo acaba sempre ficando meio que segundo plano, como se não tivesse relevância turística a cidade de Porto Alegre. E essa é uma das razões que hoje o nosso programa que foi ao ar foi sobre turismo, para mostrar que sim, Porto Alegre tem muita relevância turística. Porto Alegre é uma cidade com uma relevância turística bárbara, precisa ser bem explorado, precisa ser bem cuidado, precisa ser bem tratado, precisa ser bem administrado. Precisa de um líder que entenda o papel do turismo e a força que o turismo tem como uma mola propulsora de geração de emprego e renda, de desenvolvimento econômico, de oportunidades na cidade de Porto Alegre. Vamos entrando aqui devagarinho, bom ver a turma chegando aqui, sejam todos bem-vindos. Devagarinho entrando. Quem é que acompanhou o programa hoje? Alguém assistiu o horário eleitoral hoje? Alguém viu o nosso programa sobre turismo? Se alguém assistiu, queria que se pudessem passar aqui para dar os seus comentários. Juliano Bragato, estamos contigo, Paim. Muito obrigado, Juliano. Se alguém que assistiu o programa quiser dar seu testemunho, sua opinião sobre o programa sobre turismo, seja muito bem-vindo. Bom, vamos começar, já temos 2-3 minutinhos aqui para a gente falar um pouco sobre o programa de hoje e sobre o que eu penso para o turismo em Porto Alegre. Então, como eu estava falando para vocês, hoje nós resolvemos fazer um programa diferente. Não é comum entrar na pauta dos programas eleitorais a questão do turismo. Mas na crise social e crise econômica que a gente vive, e quem anda nas ruas de Porto Alegre sabe o que eu estou falando, quem anda nas ruas de Porto Alegre vê as pessoas em situação de rua, quem anda nas ruas de Porto Alegre vê hoje crianças nas sinaleiras pedindo ajuda, pedindo esmola, e quem anda nas ruas de Porto Alegre vê inúmeros imóveis com placa de aluga-se e vende-se, sabe da necessidade da gente superar essa crise social e essa crise econômica que a gente está vivendo. E o turismo tem um potencial muito grande para isso, porque o turismo tem um potencial de retomada sem grandes investimentos. Muitas vezes um profissional e um computador ou um celular permite que se emita um pacote turístico, e especialmente em época de pandemia, as pessoas provavelmente fazendo um turismo mais regional, mais próximo, menos distante para não se expor tanto, para não ficar tão longe da sua casa, da sua família, dos seus amigos, do seu porto seguro. O turismo tem um potencial muito grande de retomar. Então uma pessoa em um telefone, daqui a pouco tu emite um pacote turístico, hospeda num hotel, reserva um restaurante, movimenta uns equipamentos culturais, turísticos e movimenta a economia de uma cidade. E Porto Alegre tem muitas atratividades. Eu vou começar por um que é muito caro para mim, que é a questão da orla. Então, Porto Alegre tem uma potencialidade de mais de 70 quilômetros de orla, em torno de 78 quilômetros de orla do Guaíba, com muitas potencialidades. Imaginem que 1,3 km revitalizado, o Parque Moacir Scliar, da usina do gasômetro, até a Rótula das Cuias, 1,3 km, inaugurado em 29 de junho de 2018, e eu tive o privilégio de ser o coordenador do grupo de trabalho que acompanhou semanalmente aquela obra, fruto do início de um governo anterior, mas acompanhei semanalmente e pude, no dia 29 de junho, conseguir fazer a entrega do trecho 1 da Orla. O Marcelo de Jesus está aqui falando do acampamento Farroupilha e da importância que tem para o turismo, mas entregar, então, em 29 de junho de 2018, aquele 1,3 km de trecho revitalizado, que no primeiro final de semana levou 60 mil pessoas para a Orla do Guaíba. 60 mil pessoas para aquele 1,3 km.
olha a potencialidade turística que a gente tem. E aí a gente começa no Cais Mauá, uma lenda, mais de 10 anos, toda uma dificuldade, mas que vai ter, quem sabe até o final do ano, ou início do ano que vem, mais provavelmente início do ano que vem, o embarcadeiro, realmente uma amostra no Armazém A7, uma amostra da potencialidade dessa área do Cais Mauá, que tendo o Cais Mauá revitalizado, com essa amostra, pelo menos com o embarcadeiro inicial, o cidadão vai lá, vai conhecer, vai olhar, vai ver a beleza, vai ver o espaço e vai dizer, eu quero mais. E vai cobrar do poder público mais, e isso é fundamental. Hermes Dutra, muito obrigado pela mensagem, nosso futuro prefeito. Felizes somos nós que temos essa opção, muito obrigado. E então poder realmente ter ali o embarcadeiro como uma laranja de amostra no bom sentido, de realmente poder dar um gosto, um tira-gosto para a cidade de Porto Alegre, para o cidadão dizer, eu quero mais, eu quero o Cais Mauá inteiro, eu quero os 14 armazéns, eu quero aproveitar essa área para o turismo, para os eventos, para o lazer, para a qualidade de vida de Porto Alegre. Aí tem o Cais Mauá, o Parque Moacir Scliar, trecho 1 da Orla, depois tem o trecho 2, que tem o Anfiteatro Pôr do Sol, e tem o Estância do Harmonia na frente, o parque, onde tem o acampamento Farroupilha, apenas no mês de setembro, mas que a gente poderia ter um parque da cultura do gaúcho o ano inteiro. Claro que uma concessão para dar certo não pode ser no fim de um governo, no último ano, no meio de uma pandemia. Por isso deu deserto a primeira licitação, agora está em andamento a segunda tentativa, mas é um período mais difícil no meio de uma pandemia, claro, para viabilizar um negócio desses. Mas isso tem que ser uma medida no início do próximo governo, eu espero como prefeito poder colocar essa concessão do trecho 2 da Orla, ali onde está o Anfiteatro Pôr do Sol da Estância da Harmonia, para a gente poder fazer realmente um parque da cultura temática do gaúcho, aproveitar o ano inteiro. E aí vai o trecho 3, que está em obras, e que eu também tive a oportunidade de ser o coordenador do grupo de trabalho, que em um ano, entre outubro de 2018 e outubro de 2019, validou mais de 4 mil itens de orçamento, mais de 27 projetos, fez a licitação, resultado da licitação, assinatura de contrato e início de obra em um ano, que está em andamento, que provavelmente no início do ano que vem vai ter também o trecho 3, da Foz do Arroio Dilúvio até o Parque Gigante, 27 quadras esportivas, a maior pista de skate da América Latina. E aí tu junta logo ali a Prainha do Iberê Camargo, que é um lugar tão bonito, com uma ciclovia, com um pouco de investimento, com dinheiro privado ou até público, a gente poderia ter ali mais uma área revitalizada de Porto Alegre, para depois ter o Pontal do Estaleiro, o Parque do Pontal, vai ter um parque de 3 hectares público, e o primeiro Doubletree by Hilton do Brasil, e vai juntando, depois tem os clubes de vela, e depois tem a nossa Zona Sul, a Orla de Ipanema, a potencialidade turística da Orla do Guaíba, a potencialidade turística do Guaíba, o turismo náutico, transporte hidroviário, as potencialidades da beleza do nosso Lago Guaíba, um cartão postal com o pôr do sol que muitos de nós dizemos, o pôr do sol mais lindo do mundo. E o primeiro trecho, ali o trecho Parque Moacir Scliar, ele tem essa concepção no projeto do Jaime Lerner. É um trecho contemplativo. Muita gente reclama da falta de árvores, mas o que vê ali são arquibancadas, tem ali em cima dos bares também uma parte para tu poder contemplar o pôr do sol do Guaíba. Já o trecho 3 vai ser muito mais prática esportiva e vai ter uma grande esplanada, muito arborizada, mais de 550 árvores, realmente ali uma área para aproveitar mais as potencialidades que tem ali de lazer, de descanso e de atividades esportivas em relação ao Guaíba. As nossas ilhas, Porto Alegre tem um arquipélago com 17 ilhas, que é um parque ambiental e um parque estadual e, portanto, a única atividade econômica que lá deveria ter é a atividade turística. Olha o potencial turístico das ilhas. Nossa zona rural. Quem conhece a zona rural de Porto Alegre é apaixonado por lá. Nós somos a segunda capital em extensão de área rural do Brasil, só perdemos para Palmas, no Tocantins. Turismo rural, as nossas feiras, nós temos a Festa da Uva, pêssego, ameixa. Festa da Uva de Porto Alegre é mais antiga que a de Caxias. Merecia ser melhor cuidado, melhor tratado, para ter um potencial turístico muito grande também. Então, o turismo rural, a gente tem um hotel fazenda, a gente poder aproveitar a nossa cultura, a nossa história enquanto gaúchos, para poder conhecer um pouco a nossa produção rural, as nossas plantações, as nossas atividades, andar a cavalo, realmente poder se hospedar num hotel fazenda e ter a vida de aproveitar um pouco do turismo que remete à nossa cultura, à nossa história, à nossa tradição.
e nós temos lá na Zona Sul também uma vinícola, a Vila Bari, como nós temos no Três Figueiras, a Ruiz Gastaldo, duas vinícolas em Porto Alegre, o enoturismo. A gente sabe o potencial que Bento tem na questão de ser a capital nacional do vinho e do enoturismo. A avaliação nacional de vinhos de Bento vai a 1.000 pessoas e, via de regra, vem turista de todo o Brasil e desce em Porto Alegre e depois vai a Bento. Então ele poderia, já que vai fazer enoturismo lá, por que não conhecer o nosso enoturismo aqui de Porto Alegre, as nossas vinícolas? O nosso distrito cervejeiro, o nosso quarto distrito. Porto Alegre tem mais de 40 microcervejarias, a associação fala em mais de 60. A gente tem mais de 30 microcervejarias no quarto distrito. Porto Alegre como a capital nacional da microcervejaria e da cervejaria artesanal. Aqui o Bruno Paim, existe uma Porto Alegre que ninguém conhece, desenvolver o turismo é fundamental. O André Machado também, falando para o Léo Brandão, do local que foi recuperado e depois abandonado. Paim vai recuperar essa irresponsabilidade. Deixa eu recuperar aqui, Léo, onde é que Léo Brandão? A Ilha da Casa da Pólvora. Exatamente, o nosso arquipélago, as nossas ilhas, 17 ilhas. Pólvora poderia ser um patrimônio turístico de Porto Alegre, Léo, concordo contigo. O Jackson, vou votar no Paim, por ele representa a direita, a liberdade econômica. Enfim, muito obrigado. Os caminhos rurais, está aqui falando o Jorge Maestrinho, ali da nossa glória. Obrigado, Maestrinho. E as praias, Lami, por exemplo, um paraíso, isso, a nossa orla como um todo tem um paraíso, um potencial turístico muito grande. Nosso distrito cervejeiro. Porto Alegre é a capital nacional da microcervejaria. Quem é que conhece? Olha o marketing que a gente pode fazer de Porto Alegre como a capital nacional da microcervejaria, ter um distrito cervejeiro. Eu sei que o pessoal da associação fala numa zona franca cervejeira, da gente realmente poder dar um fôlego e um cuidado nas microcervejarias para que Porto Alegre não perca esse título. Muito pelo contrário, que fomente e seja cada vez mais a capital nacional da microcervejaria, o turismo cervejeiro. Turismo futebolístico. Porto Alegre é uma das 5 cidades no mundo com 2 campeões mundiais. Inter, Grêmio, Beira-Rio, Arena, rivalidade Grenal, potencial turístico que tem o turismo futebolístico. Polo médico. Porto Alegre é o segundo polo médico do Brasil. Só perde... tá aqui o Fábio Bandeira, tudo bem nessa hora. Turismo de estudo e turismo da saúde. Obrigado, Fábio Bandeira Machado, é exatamente isso. Porto Alegre é o segundo polo de saúde do Brasil, só perde para São Paulo. Turismo médico, turismo de saúde, turismo de negócios. Porto Alegre é uma capital vocacionada para o turismo de negócios, para o turismo de eventos. Estive ontem na Cindy Lojas falando sobre isso, Cindy Lojas CDL, falando sobre isso num painel. Já estive com o Cinda tratando desse sentido. Também já estive com o Convention Bureau, com o Conselho Municipal de Turismo, enfim, com todos os atores do turismo, do trade turístico de Porto Alegre, falando da importância do turismo de negócio, da importância do centro de convenções e eventos, para que a gente possa potencializar Porto Alegre com a iniciativa privada, um centro de convenções e eventos para colocar Porto Alegre no roteiro dos grandes eventos. Estavam falando agora com o live marketing, com o pessoal dos eventos, a importância que tem os eventos para Porto Alegre. A gente precisa tornar uma capital mais atrativa, mais competitiva. A nossa alíquota de eventos aqui, de feiras, congresso, é de 5%. Curitiba é 2%. A gente perde muito evento pela falta de competitividade. Baixar o ISS para o setor de eventos é fundamental para que a gente possa colocar de novo Porto Alegre no roteiro dos grandes shows, dos grandes eventos, que se acontece é muito pela expertise dessa turma toda, que é muito vocacionada para os grandes eventos, mas o poder público precisa ajudar. O poder público precisa tornar o ambiente mais competitivo, mais atrativo, para a gente estar no roteiro dos grandes feiras, grandes eventos, grandes shows, e um centro de convenções e eventos seria fundamental para isso, para realmente potencializar o turismo de negócios, o turismo de eventos de Porto Alegre. Não podemos esquecer também a importância que tem a Serra Gaúcha. Gramado é o segundo destino turístico do Brasil, só perde para o Rio de Janeiro. Mas não tem aeroporto na Serra, não tem aeroporto em Gramado. Quem sabe um dia vai ter a Vila Oliva, mas hoje não tem aeroporto. Esse turista ele desce em Porto Alegre. Ele desce em Porto Alegre e aluga um transfer ou um carro e vai direto para Gramado, para Canela, para Bento. Imagina a potencialidade turística que Porto Alegre tem se a gente fizer o que eu propus hoje no programa de rádio e televisão, no horário eleitoral gratuito, e o meu amigo André Perin Schmidt me perguntou o que é o Porto Alegre, o Stop Over Porto. E Stop Over Porto é isso, é um programa de incentivos para que esse turista que simplesmente passa por Porto Alegre, ele desce no aeroporto de Porto Alegre, mas vai direto para a Serra, sem ficar aqui, para que ele tenha incentivos
a ficar 1 dia, 2 dias em Porto Alegre, para que ele passe uma noite na nossa rede hoteleira, para que ele bem ocupe a nossa rede hoteleira, para que ele consuma nos nossos restaurantes, para que ele conheça o nosso comércio, para que ele conheça a cidade de Porto Alegre, para que o turista que vai para Bento fazer o enoturismo conheça as vinícolas de Porto Alegre, para que o turismo que vai conhecer as vinícolas da Serra venha também conhecer o polo cervejeiro que nós temos em Porto Alegre e a importância que isso tem para a economia, para Porto Alegre, capital nacional da microcervejaria e da cervejaria artesanal. Quer dizer, reter esse turista 1, 2 dias em Porto Alegre para que ele possa consumir em Porto Alegre. O André Machado, 70% do público de grandes eventos é de fora da cidade. Grandes shows aqui significa gente em hotéis, restaurantes, bares, táxis, quer dizer, ocupar, realmente movimentar a economia de Porto Alegre, isso é fundamental. Então, realmente, esse é o programa que eu apresentei hoje também no horário eleitoral de Stop Over Porto, é isso. Um programa de incentivos para que esse turista que simplesmente passa por Porto Alegre, alguns que vêm do Mercosul para ir para Santa Catarina ou para as praias do nosso litoral norte, e a imensa maioria de turistas que desce no aeroporto Salgado Filho, mas vai direto para Gramado, Bento, Canela, para que possa ficar um pouco aqui, para que possa passar 1 ou 2 noites em Porto Alegre, para que possa conhecer a nossa cidade, para que possa se hospedar nos nossos hotéis, consumir nos nossos restaurantes, movimentar a nossa economia, gerar emprego, gerar renda em Porto Alegre. Mas para isso, Porto Alegre precisa estar preparado. Precisa ter um calendário de eventos turísticos. A gente tem que ter a semana da cervejaria. A gente tem que ter, já que é a capital nacional da microcervejaria, uma Oktoberfest. A gente tem que ter, como já teve, a 2ª maior St. Patrick's do Brasil, só perdendo para Belo Horizonte, então em 17 de março, St. Patrick's. Oktoberfest em outubro. Semana da cerveja artesanal, quer dizer, estou falando em 3 calendários só de cervejarias. E aí a gente vai no nosso carnaval de rua, carnaval de blocos que nós tivemos ano passado, um belíssimo carnaval de ruas e de blocos e podemos potencializar muito ainda o carnaval de blocos, de eventos com planejamento, com organização, com parceria com a iniciativa privada. Um evento 100% com recursos privados e que movimenta a economia de Porto Alegre. Olha o Carnaval de Rua de São Paulo que é. E não é que São Paulo tem uma vocação de carnaval maior do que Rio Grande do Sul, maior do que Porto Alegre, mas é um belo negócio, movimenta a economia, atrai milhões de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas para o Carnaval de Rua de São Paulo. Olha o potencial que a gente poderia ter aqui em Porto Alegre. Então isso é fundamental que a gente trabalhe nesse sentido também. Aqui a Júlia está falando, nossa, Porto Alegre é tão linda, merece que seja mostrada toda essa beleza. É exatamente isso. Carol, nosso 4º distrito é maravilhoso, perfeito. O Fábio Bandeira, mais de 70 cervejarias artesanais, isso vai até perdendo o controle da quantidade de cervejarias que a gente tem. Márcia Cândido, agora Epaim na prefeitura e Márcia Cândido para fiscalizar. Edu Monhon, Porto Alegre poderia reaquecer a cena do rock nacional. Obrigado, Edu, perfeito, exatamente também. Então, turismo cultural, né? A gente poder, então, ter um calendário de eventos, Semana de Porto Alegre, a Páscoa, o nosso Natal, o Réveillon de Porto Alegre. Setembro a gente já tem naturalmente o Acampamento Farroupilha. O Acampamento Farroupilha traz mais de 1 milhão de pessoas para Porto Alegre. É o grande evento turístico de Porto Alegre. Imagina se a gente tivesse ali um Parque da Cultura do Gaúcho que funcionasse o ano inteiro com a nossa cultura, com a nossa história, com a nossa tradição. O potencial turístico que isso tem. Então, de novo, voltando, ter um calendário de eventos turísticos para que o turista que desça no aeroporto Salgado Filho tenha todos os meses do ano alguma atividade, turismo rural, turismo médico, turismo de negócios, turismo futebolístico, o carnaval, microcervejaria, o enoturismo, realmente toda essa potencialidade turística, os eventos, as feiras, os congressos, uma potencialidade de eventos turísticos para ficar 1, 2 dias em Porto Alegre conhecendo nossas maravilhas, nossas potencialidades, o patrimônio público que Porto Alegre tem, os nossos equipamentos culturais, o turismo cultural. E não podemos esquecer a Noite dos Museus. A Noite dos Museus traz dezenas de milhares de pessoas para a noite de Porto Alegre, para o centro de Porto Alegre, bem ocupando o espaço público, revitalizando
nossa capital, embelezando a nossa capital nos nossos equipamentos culturais. O mercado público, coração e alma do centro de Porto Alegre, que com mais segurança, com mais limpeza, com funcionamento no domingo, com um horário mais estendido, a gente poderia aproveitar muito o nosso mercado público, coração e alma da nossa capital, o nosso centro histórico, com muitos equipamentos turísticos que a gente poderia potencializar para que a gente pudesse conhecer melhor. Tem um roteiro turístico que é Conheça o Centro a Pé, que é poder realmente conhecer mais o centro de Porto Alegre a pé e ver as potencialidades que nós temos com cuidado, com atenção, com mais respeito pelo poder público ao centro de Porto Alegre, dá para revitalizar e tornar mais um grande atrativo turístico da nossa cidade. Nossos parques, nossas praças, toda essa potencialidade, nossos roteiros turísticos. Nós temos uma linha turismo, e é uma linha turismo estatal. Imagina a potencialidade que teria de concessão para a iniciativa privada, para que o mercado dissesse quantas linhas turismos nós podemos ter. A linha turismo futebolístico, a linha turismo tour cervejeiro, a linha turismo da nossa zona rural, dos nossos caminhos rurais, a nossa linha turismo do 4º Distrito, a nossa linha turismo da Orla de Porto Alegre, a nossa linha turismo, e aí não vai ser por ônibus, vai ser por barco, das nossas ilhas, do nosso Guaíba, a nossa linha turismo que envolva os equipamentos culturais, a nossa linha turismo que envolva todas as potencialidades que Porto Alegre tem e que a iniciativa privada, o mercado vai poder dizer. Por isso a concessão da linha turismo, para que a gente tenha tantos roteiros turísticos quanto potencialidades nós temos. Roteiro gastronômico, roteiro cultural, roteiro cervejeiro, roteiro do enoturismo, roteiro futebolístico, roteiro das zonas rurais, roteiro da Orla do Guaíba, roteiro das ilhas, roteiro de tanta potencialidade turística que Porto Alegre tem. Então eu apresentei aqui, já estou há mais de 20 minutos falando sobre turismo. Tem gente que diz o quê? Mas tem alguém acreditando que Porto Alegre pode ser uma cidade turística? Porto Alegre é uma cidade com muitos ativos e muitos atrativos turísticos. Precisa um olhar atento e carinhoso do gestor, que com liderança potencialize todo esse patrimônio natural que a gente tem com o nosso Guaíba, com a nossa Orla, e de equipamentos culturais e de empreendedores do ramo, de eventos turísticos, de eventos de lazer, de eventos de negócio, turismo de negócio, toda essa potencialidade que Porto Alegre tem, os nossos clubes, a nossa zona rural, nosso distrito cervejeiro, o 4º Distrito, nosso enoturismo. Olha a quantidade de potencialidade, aproveitando que Porto Alegre é um roteiro, é um destino, passa por Porto Alegre muito turista que vai, repito, para Bento, para Gramado, para Canela, e que se a gente tiver um calendário de grandes eventos em Porto Alegre, de roteiros turísticos e culturais, a gente possa reter e com o turismo gerar emprego e gerar renda. Não é o turismo pelo turismo, é o turismo que gera emprego, que gera renda. O Bruno fala em dá para baixar o ISS para impactar na arrecadação? Dá. Esteio aqui do lado reduziu o ISS de mais de 118 serviços e aumentou a arrecadação. O evento é isso. O ISS de 5% de eventos hoje sufoca o setor de eventos. Se nós baixarmos para 2%, nós tornamos Porto Alegre mais competitiva, vamos ter mais eventos turísticos aqui, mais eventos, com isso movimentar ainda mais a economia e arrecadar. A Márcia falando em cultura e educação, o Edu falando do Parque da Cultura do Gaúcho o ano inteiro é sensacional. O Tiro do Armário fala na Feira do Livro, perfeito, Tiro do Armário, a Feira do Livro é mais um do calendário de eventos de Porto Alegre, a Feira do Livro, que vai ali final de outubro, início de novembro, a Feira do Livro também como um potencial do calendário turístico de Porto Alegre, sem dúvida nenhuma, é mais um. Alex Gaúcho, fazer do Cais do Porto o nosso Porto Madeiro, é isso aí, tem um potencial muito grande ali. O Vini Elias, Vini, obrigado. Enquanto fui coordenador de turismo de Porto Alegre, criei o projeto Porto Alegre em 4 dias. Linha Turismo, Cisne Branco, estádios da dupla Grenal, caminhos rurais, cervejaria e muito. Tem muita potencialidade para trabalhar. Desculpa, tem muita mensagem aqui, eu não estou conseguindo ler. Jorge Cuti, Parque Harmonia, com piquetes todos os fins de semana e feriados, com rodízio entre os piquetes. Edu, dá para facilitar a contratação de empregados para esses projetos? Com certeza. Movimento Economia, Alex Gaúcho, projeto Welcome Porto Alegre, é isso aí. Márcia Cândido, Porto Alegre é uma capital que é pura história, revitalização do centro e principalmente o mercado público, perfeito. Júlia,
Baitas propostas as tuas, investir em turismo é investir na economia também. Tu és a melhor escolha para a Prefeitura de Porto Alegre. Muito obrigado, Júlio. Trabalhando bastante aqui para a gente possa mostrar tudo que a gente tem de potencialidade para tirar Porto Alegre do atraso, que é o que o Bruno falou. Chega de atraso em Porto Alegre, todas as capitais voando e Porto Alegre parado. Porto Alegre tem muita potencialidade e eu pretendo fazer isso e tentei demonstrar aqui em meia hora algumas das várias potencialidades turísticas de Porto Alegre. E vocês me atentaram para tantas outras, como a Feira do Livro, a Noite dos Museus, os nossos equipamentos culturais. Quer dizer, olha a potencialidade que Porto Alegre tem de ter roteiro o ano inteiro, eventos o ano inteiro, um calendário de eventos o ano inteiro, para que esse turista que desça em Porto Alegre, mas que não fique aqui hoje, que não fica aqui, que vai direto para a Serra, ou que vai para o litoral, ou que vai para Santa Catarina, ou que vai para outros lugares, ele fique em Porto Alegre e possa ter sempre um calendário com eventos para aproveitar, conhecer Porto Alegre e sempre querer retornar, porque turismo é isso também. Turismo é geração de emprego e renda, turismo é geração de oportunidade, turismo é inclusão social, turismo é tirar as pessoas em situação de rua, turismo é poder gerar emprego para que a gente tenha dignidade, para que as pessoas possam ter o seu emprego, sustentar a sua família, serem felizes na nossa capital. Porto Alegre é uma cidade maravilhosa. E se a gente trabalhar muito sério com o turismo, muita gente vai querer vir para cá conhecer todas as nossas maravilhas e potencialidades. Porto Alegre é uma cidade que merece muito mais. Porto Alegre merece sair da crise. Porto Alegre merece sair dessa crise social, dessa crise econômica e da crise política pela qual nós estamos passando. O Rafael falando aqui, ó, temos que pegar pesado na segurança, pai. O comerciante sofre nas mãos do bandido. Perfeito. Segurança é qualidade de vida. Ambiente seguro é ambiente propício para o turismo. Investir na segurança é fundamental também. A nossa guarda municipal mais equipada, a nossa ronda ostensiva municipal armada, a nossa proteção de parques, praças, de ruas, de equipamentos públicos, integração com forças estaduais e federais, tecnologia, cercamento eletrônico, mais cuidado com o transporte coletivo, uma cidade mais segura, uma cidade com maior potencial turístico, sem dúvida nenhuma. Márcia Cândida lembrando aqui, Márcia, muito obrigado. Faça a verdadeira mudança para Porto Alegre, o país está preparado com o apoio da grande professora Carmen Santos. Temos o cuidado de um grande homem e uma valente mãe. Perdão, professora Carmen Santos, que também está se recuperando da Covid, assim como eu, estou em casa, ela também está em casa. Professora Carmen, mais profundos votos de recuperação, de melhoras. E Carmen Santos e eu tenho certeza, o melhor projeto para Porto Alegre. Mostramos um pouco do nosso projeto de turismo e tem muita coisa. Acessa nosso plano de cidade. Ali tem muita proposta para o turismo, tantas outras que a gente pode trabalhar. E a professora Carmen Santos e eu temos o melhor projeto para Porto Alegre, o melhor projeto para o turismo, acho que todos vocês perceberam, não há dúvida nenhuma. Avante Porto Alegre, e com o melhor projeto de turismo e com o melhor perfil, o perfil do diálogo, da construção, não um diálogo como assembleísmo, mas o diálogo como uma ferramenta muito forte para construir as soluções para os problemas reais de Porto Alegre, para os problemas do turismo de Porto Alegre, por exemplo. Então nós vamos, Carmen, juntos, trabalhar muito para tirar Porto Alegre da crise. Deu de crise Porto Alegre. Deu de crise no turismo. Porto Alegre tem muitas potencialidades turísticas e se nós tivermos o apoio de cada um de vocês, se cada um de vocês levar a nossa mensagem adiante, depois essa live vai ficar aqui para vocês acessarem, se puderem compartilhar, se puderem levar adiante, vai estar no YouTube também, vai estar no Facebook, se puderem levar adiante a nossa mensagem, as nossas propostas o mais longe possível. Em 1,5 milhão de porto-alegrenses, todos vocês vão nos ajudar a fazer a verdadeira transformação que Porto Alegre merece, que Porto Alegre precisa. E uma revolução que vai ter o turismo como centro e como protagonista para a retomada da economia, para a geração de emprego e renda, para oportunidade, felicidade e qualidade de vida em Porto Alegre. Deu de crise Porto Alegre, muito obrigado. Vini Elias de novo também, tudo é turismo, iluminação, revitalização, ruas, perfeito, qualidade de vida, bons serviços, isso é turismo. Alex Gaúcho, Dali, muito obrigado pessoal. O Vini disparou para todos os cervejeiros, muito obrigado, perfeito, é isso aí. Capital nacional da microcervejaria, mas precisamos fazer muito mais. Compartilhe, comente, siga nossas redes,
mande essa mensagem adiante, nos ajude a melhorar a nossa capital, a nossa Porto Alegre. Muito obrigado a todos pela parceria, muito obrigado a todos pela companhia, muito obrigado a todos pela audiência, muito obrigado, Nádia Eustarros, parabéns, querido futuro prefeito, muito obrigado, Nádia Eustarros. Bruno, bora Paim, muito obrigado, Jorge Cuti, vamos, muito obrigado a todos, uma ótima noite e nos encontramos na próxima. Eu sei que tá ao contrário, mas tá aqui, o Paim tá on, eu tô com Covid, tô em casa sim, mas tô on, tô ligado e quero muito trocar mensagem, compartilhar com vocês nos programas de rádio e televisão, nas nossas lives, nas nossas redes sociais, para mostrar a nossa mensagem e para que todos percebam o que muitos estão percebendo, porque tem muito candidato que já está copiando as nossas propostas, o que muito candidato já percebeu, que nós temos o melhor projeto, as melhores propostas e o melhor perfil para tirar Porto Alegre da crise. Boa noite, muito obrigado. Deu de crise Porto Alegre, Paim e Carmen Santos, é 11, dia 15 de 11, vote 11. Obrigado, boa noite a todos.